Olá, boa tarde, graça e paz a todos os irmãos. Aqui é o Bispo Jorge Andrade, fazendo mais um vídeo aí, falando sobre a doutrina, refutando a doutrina do sono da alma, a doutrina dos mortalistas e a doutrina dos aniquilacionistas, que creem que a alma do ser humano morre com a morte do corpo. Pois bem, irmãos, hoje eu vou falar sobre Moisés. O texto, se você quiser localizar, está em Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 9. Se Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel, por que esse episódio não está registrado na Bíblia? É muito importante lembrar que a Bíblia, em momento algum, afirma que Moisés ressuscitou ou que foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel. Não há uma só passagem nas Escrituras que abone essa assertiva. Essa é mais uma ilação proposta pelos defensores da morte da alma e os aniquilacionistas. Todos os casos de ressurreição, amados, na Bíblia, ocorridos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, estão devidamente registrados e muito bem documentados, com as referidas passagens alusivas a eles. São estes os únicos casos de ressurreição que a Bíblia apresenta. O filho da viúva de Sarepta, em 1º livro de Reis, versículo 17 e versículo 17 a 22, que esse, na verdade, é um checkmate para os adventistas e para aqueles que creem no sono da alma, né? Para os aniquilacionistas, para os mortalistas e para os defensores da doutrina do sono da alma. 1 Reis 17, versículo 17 ao 22. Que o menino morreu e mesmo assim Elias orou pelo menino e a alma do menino tornou a entrar nele. Igual ao caso de Raquel em Gênesis 35, versículo 18. Raquel morreu e a sua alma saiu do seu corpo. É um grande problema para eles, né? Tentar resolver essa questão. Então temos ali em 1 Reis 17, versículo 17 ao 22, o filho da viúva de Sarepta, o filho da Sunamita, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 32 ao 37, o morto na sepultura de Eliseu, né? 2 Reis 13, 20, que tocou nos ossos de Eliseu e ressuscitou. Então o texto está ali em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 13, versículo 20. E temos também o filho da viúva de Naim, em Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 17. De Talita, em Marcos 5, versículo 35 ao 43. De Lázaro, João capítulo 11, versículo 43 ao 44. Os santos depois da ressurreição de Jesus, em Mateus 27, 51 ao 53, que é um grande problema para eles, né? Porque eles creem que todos estão, tanto ímpio como justo, tudo está dormindo na sepultura. Ninguém está no paraíso, ninguém está no Hades. E o Hades que eles interpretam que é sepultura literal. Ali a palavra Hades, do grego, é adjetivo de sepultura. Mas a palavra para sepulcro de terra ou de pedra é memenion. No hebraico, a palavra para inferno no hebraico é Sheol. É sinônimo de sepultura, pastor? É. Se você vê alguns dicionários portugueses, vai estar lá como sepultura, ou mundo subterrâneo. Só que você não vê no Sheol nem um corpo sendo posto. Agora, a palavra sepultura de terra ou de pedra no hebraico é kever ou kevurá. Ali você vê corpos sendo posto. Em Sheol você não vê nenhum corpo sendo posto. Então é um grande problema para eles. Os santos, depois da ressurreição de Jesus, em Mateus 27, 51 e 53, a palavra dormir na Bíblia aparece 50 vezes, e nenhuma se refere ao sono da alma. As 50 referências da palavra dormir na Bíblia, eu refuto apenas com Mateus 27, 51 e 53. E muitos corpos dos santos que dormiram foram ressuscitados. Quem dorme é o corpo, quem ressuscita é o corpo. Então ali temos já aqui, o 7º caso de ressurreição. O 8º caso, Dorca, em Atos 9, 36 ao 42. O 9º caso, Eutico, é outro problema para os adventistas também, para os mortalistas, para os aniquilacionistas,
e para aqueles que creem no sono da alma. É Atos capítulo 20, versículo 9 ao 10. Porque Eutico estava lá assistindo o discurso de Paulo, sentado na janela do cenáculo no terceiro andar. Eutico cai e morre. E Paulo ora por Eutico, e a alma de Eutico torna a entrar nele e ele ressuscita. Outro problema para os adventistas. O 10º caso aqui é Jesus, em Mateus 28, em Marcos 16, em Lucas 24 e João capítulo 20. Que eles creem que quando Jesus morreu, morreu tudo. E é um grande problema para a interpretação deles, porque em João 10, 18, Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu dou e torno a tomá-la. Ah, pastor, mas lá em Mateus 12, 40, pastor, assim como Jonas teve 3 dias no ventre da terra, se importa que o homem também esteja 3 dias na sepultura. Então, quando Jesus morreu, o corpo de Jesus ficou realmente 3 dias na sepultura de José de Arimateia, o senador. O corpo. Mas a alma de Jesus, ele prometeu para o ladrão. O ladrão falou: lembra-te de mim. O Dimas, né, segundo a tradição cristã, o nome de um dos ladrões, dos que estavam com Jesus ali na crucificação, o nome de um era Jetas e do outro era Dimas. Dimas disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo, Dimas, estarás comigo no paraíso. Pastor, mas se eu procurar na Bíblia eu vou ver o nome de Dimas? Não. Segundo a tradição cristã, o nome do ladrão arrependido era Dimas. Do ex-ladrão era Dimas. Então o que ficou na sepultura? Apenas o corpo de Jesus ficou 3 dias na sepultura de José de Arimateia. E a alma de Jesus? Quando Jesus morreu, a alma de Jesus... Por que Jesus falou para Maria Madalena: não me toques porque ainda não subi para o meu Pai, ainda não fui glorificado? Ele não tinha subido mesmo. Está corretíssimo o texto. Quando Jesus disse para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Jesus não subiu, Jesus desceu. Porque a única coisa que separava o paraíso do Hades, onde estão as almas em tormento e sofrimento, as almas dos ímpios, era um abismo que separava. A história do Lázaro e do rico conta que o rico pediu: pai Abraão, permita que Lázaro molhe o seu dedo na água do rio da vida e me refresque a língua nesta chama. O pai Abraão disse assim: olha, há um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que estão aí não podem ter contato com os que estão aqui, e nem os que estão aqui podem ter contato com os que estão aí. Então o paraíso era onde? Embaixo. A única coisa que separava era um abismo. Depois que Jesus ressuscita dentre os mortos, aparece a Pedro, aparece a Maria Madalena, depois aparece aos 11 discípulos reunidos. Ele aparece pelo espaço de 40 dias, conforme Atos capítulo 1, versículo 3 ao 8 ali. Pelo espaço de 40 dias. Depois desses 40 dias que Jesus aparece, ele vira assunto aos céus, acompanhado por 2 anjos, um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus começa a subir as alturas celestiais, né, a transpassar o céu atmosférico, cósmico, até chegar no céu inaccessível, onde é a morada de Deus, dos anjos, serafins e querubins. E a Bíblia diz que o paraíso não aparece mais na Bíblia. Você pode analisar que o paraíso não vai aparecer mais aqui embaixo na terra. O paraíso vai aparecer agora debaixo do altar de Deus. Mas antes da ressurreição de Jesus, o paraíso era aqui embaixo. Depois que Cristo morre, o seu corpo fica na sepultura de José de Arimateia, ele desce ao Hades e prega aos mortos em prisão, aos espíritos em prisão. Ali não é anjo, irmãos, ali é as almas do período antediluviano. Anuncia a eles a sua ressurreição. Ali é muito debatido esse assunto. Alguns teólogos dizem que foi ao povo antediluviano que ele anunciou a sua ressurreição, que eram os espíritos em prisão. Outros dizem que ele anunciou às almas que estavam no paraíso a sua ressurreição, e levou também o ladrão para lá, o ex-ladrão, o Dimas. E Efésios 4:8 vai dizer, ele é o mesmo, ele desceu, né? Até vou pegar aqui para vocês, para fazer uma exegese certinho do texto. Vou pegar minha bibliazinha aqui. É interessante esse texto aqui. Ó, se você quiser localizar, localize em Efésios capítulo 4, versículo 8. Ó. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Que cativeiro? Subindo. Depois que ele apareceu por 40 dias,
depois da ressurreição dele, apareceu pelo espaço 40 dias, apareceu por último aos 500 galileus. É isso aqui que Paulo está falando na carta aos Efésios. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto ele subiu, que é senão que também tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Para cumprir. Quando ele foi para Maria Madalena, já logo a sua ressurreição, não me toques, porque ainda não subi para meu pai, não tinha subido mesmo. Depois da ressurreição, que apareceu pelo espaço 40 dias, daí que se cumpre esse texto aqui, ó. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele desceu para quê? Lá em 1 Pedro. Localize lá em 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, 18. Ó. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados do justo e pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, aos quais noutro tempo foram rebeldes contra a longanimidade de Deus, e esperavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, ao qual poucas, isso é, 8 almas se salvaram pela água. Então aqui ele está anunciando, Efésios 4:8 é o contexto de 1 Pedro 3, 18, 19 e 20. Ele desceu, ele anunciou aos mortos a sua ressurreição. Entendeu, irmãos? Ficou claro aí, né? Ficou bem claro. Vamos dar continuidade aqui. Então vocês entenderam por que ele falou para Maria Madalena, né? Não me toques, porque ainda não subi para meu pai, não tinha subido. Depois da morte, da ressurreição, ele aparece pelo espaço 40 dias, ele leva cativo o cativeiro, que são o paraíso que estava aqui com as almas, né? E põe debaixo do altar de Deus. Aí Apocalipse 6 e 9, essas almas e o paraíso já vai estar debaixo do altar de Deus. Deixa eu pegar mais um textinho aqui na minha Bíblia. A Bíblia aqui é boa, eu gosto dela. É pequenininha, mas é boa. Ó, Apocalipse 6, versículo 9. Ó. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro, santo dominador, nos julgas e vingas o nosso sangue e dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada uma compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que esperasse um pouco. Então você vê, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas. Então já não estão mais aqui debaixo. Antigamente era um abismo que separava. Daí quando Cristo ressuscitou, ele pegou esse paraíso e colocou debaixo do altar de Deus. Bom, vamos dar sequência ao estudo, porque é muito profundo. Eu falei que eu tenho quase 60 horas de estudo bíblico só sobre esse assunto, sobre alma. É difícil, irmãos. Eu até parei um pouco de debater pessoalmente, porque o meu raciocínio é muito profundo sobre esse assunto. Aí os mortalistas, os aniquilacionistas, os que crêem no som da alma, não conseguem compreender meu raciocínio. Daí eles ficam mandando um monte de texto fora de contexto, e daí acaba virando a confusão do inferno. Então, uma hora eu vou falar em inferno, eu vou trazer uma explicação certinha. Sheol, na linguagem hebraica, Hades na linguagem grega, o Tártaro, que está abaixo do Hades, e o Guiena. Uma hora eu vou explicar para vocês certinho, né? Sheol na linguagem hebraica, que daí foi escrito o Antigo Testamento hebraico e aramaico, o Novo Testamento em grego e latim. Entendeu, irmãos? Então, damos sequência ao estudo aqui. Diante de tantos casos de ressurreição, e comprovados através das passagens bíblicas apresentadas, perguntamos: se Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel, como afirma os adventistas, como afirma o Ellen White em seus livros, por que esse único
caso de ressurreição, entre aspas, não está registrado na Bíblia, como os demais casos que nela se encontram. Outro detalhe que devemos levar em conta é que, segundo Ellen White, a ressurreição de Moisés não foi uma mera ressurreição, que não deixa de ser um verdadeiro milagre, mas uma ressurreição para a vida, um corpo glorificado. Olha que absurdo. Ora, se essa afirmação fosse verdadeira, a ressurreição de Moisés seria infinitamente mais importante do que todas as demais, com exceção apenas da ressurreição de Jesus, que de fato e de verdade foi gloriosa, pois todos os personagens que foram ressuscitados voltaram a morrer. Dada a importância desse caso, eu pergunto, ele não deveria estar registrado na Bíblia? Mas por que ele não está registrado nas Escrituras? A resposta é mais do que óbvia. Não está registrado porque não ocorreu, ou seja, Moisés não ressuscitou. É um grande equívoco isso tudo. Não obstante, alguém poderá levantar a seguinte objeção. Você está argumentando ou tentando fazer uma interpretação a partir do silêncio da Bíblia. Isso é um grande perigo. Porque a Bíblia é muito clara lá em Josué, vai dizer assim, meu servo Moisés é morto. E Israel chorou 30 dias pela morte de Moisés, e o próprio Deus diz, meu servo Moisés é morto. É perigoso isso, irmãos, perigoso. Tome cuidado, muito perigoso. Não obstante, alguém poderá levantar a seguinte objeção. Você está argumentando, tentando fazer uma interpretação a partir do silêncio da Bíblia. Isso é perigoso. Qualquer exegeta bíblico não pode fazer interpretação a partir do silêncio da Bíblia. Aonde a Bíblia fala, concorde com ela. Aonde ela se cale com ela. Está entendendo? E aprenda a fazer uso das figuras de retórica, metáfora, hipérbole, parábola, né? Que nem no caso do sono ali, a palavra ali é eufemismo. Procure estudar bastante hermenêutica, exegese, para você fazer a interpretação certinha dos textos. Mas eu devolvo a pergunta dizendo, os que afirmam que Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel, olha, pelo arcanjo Miguel ainda, não estão de igual modo usando a mesma metodologia, trabalhando no silêncio da Bíblia para defender a suposta ressurreição de Moisés? Ora, uma vez que a Bíblia não diz que Moisés ressuscitou, como pode alguém, fazendo uso do silêncio da Bíblia, afirmar que ele ressuscitou? Logo que podemos tirar disso tudo? Que eles usam 2 pesos e 2 medidas, pois estão me condenando naquilo que eles aprovam. Ora, se fazer afirmações no silêncio da Bíblia não vale para mim, também não pode valer para eles. Portanto, a conclusão é, Moisés não ressuscitou e ponto. Então, mas tem mais ainda, ó. Só sobre esse assunto eu tenho muito aqui, ó, ensinar a vocês. Se Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel, como afirma o Ed White, por que o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus imita esse fato? Outra prova cabal e inquestionável da não ressurreição de Moisés consiste no fato de que o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, considerado no meio teológico como a galeria dos heróis da fé, onde os fatos mais importantes e relevantes ocorridos na vida desses heróis estão registrados. Não faz nenhuma alusão explícita ou implícita a esse episódio que é considerado o sumum bono do cristianismo, ou seja, o bem supremo do cristianismo, pois a grande esperança de todo cristão salvo em Cristo é a ressurreição para a vida, um corpo glorificado. A pergunta continua, se Moisés realmente foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel, por que a galeria dos heróis da fé não faz nenhuma referência a ele, visto que os acontecimentos mais destacados, relevantes e relacionados à vida de fé dos personagens elencados em Hebreus estão registrados ali? Se compararmos todos os milagres, fotos e acontecimentos ligados à vida de Moisés
caso ele tivesse sido ressuscitado, como afirmam alguns, nenhum poderia se comparar à sua suposta ressurreição, que, diga-se de passagem, que seria o ápice, o ponto culminante da história da sua vida de fé, pois não há nada que possa ser maior do que o fiel servo de Deus, do que a sua ressurreição, um corpo glorificado. Não obstante, nem mesmo por inferência, o autor da Epístola aos Hebreus faz qualquer alusão, direta ou indireta, a essa suposta ressurreição de Moisés. Vamos conferir alguns fatos ocorridos na vida dos personagens de Hebreus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala, Hebreus 11:4. Enoque. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Outra coisa, né, interessante, que eles pegam ali aquele texto de João 3:13, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu. Irmão, Jesus estava certo em falar isso. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu. Ninguém tinha subido mesmo. Porque Enoque e Elias, eles estavam no paraíso. Entendeu? E o paraíso ali era sinônimo de céu. E o paraíso estava embaixo, o paraíso não estava em cima. Depois da morte e ressurreição de Jesus, ele leva o paraíso e põe debaixo do altar de Deus. Então ninguém tinha subido mesmo. Está certinho, Jesus. Jesus nunca erra, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Não tem como a verdade mentir, não tem como a verdade se entrar em contradição. Outra coisa, Noé. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Hebreus 11:7. Outras passagens como Abraão, Sara, Isaac, Jacó e José são lembrados pelos pontos altos de sua vida de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 8 ao 22. No que diz respeito a Moisés, os fatos mais relevantes da sua vida de fé são destacados em Hebreus 11, com exceção da sua suposta, entre aspas, ressurreição pelo arcanjo Miguel, como afirma os adventistas. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contempla o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como aquele que vê o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos de israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Hebreus 11, 24 a 29. O ponto mais alto da sua fé, destacado na epístola, é a travessia do mar. Ixi. Da travessia do Mar Vermelho, e não a sua suposta ressurreição com o corpo glorificado pelo arcanjo Miguel. Para finalizar, o escritor aos Hebreus diz que lhe falta tempo para falar os demais heróis da fé, e conclui: ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé, e não obtiveram, contudo, a concretização das promessas. Hebreus 11, 39. Como podemos ver, todos os que foram citados por nome, aos fatos mais notáveis ligados à sua vida, foram destacados. Mas, apesar de tudo isso, não vemos nenhuma alusão direta ou indireta à suposta ressurreição de Moisés pelo arcanjo Miguel. Isso não é um pouco estranho? Ora, se ele tivesse sido ressuscitado, por que essa ressurreição, que é o fato mais nobre, mais relevante na vida de um homem de Deus, não está registrado em Hebreus 11? Alguns tentam fazer objeções a essa pergunta dizendo:
que alguns fatos ocorridos na vida dos heróis da fé também não estão registrados em Hebreus 11. Eu respondo, se não estão, é porque não eram mais importantes do que os que foram registrados. Pois os mais importantes estão ali documentados. É só conferir. E no caso de Moisés, se porventura a sua ressurreição fosse um fato, com certeza ela estaria registrada na galeria dos heróis da fé. Agora, se não está, é porque realmente não aconteceu. Por outro lado, os personagens cujos feitos mais importantes não estão registrados no capítulo 11 de Hebreus, é porque esses personagens não estão na galeria dos heróis da fé. Sendo assim, realmente não adianta procurar os seus feitos, pois não serão encontrados. Aqui profundo. É a ressurreição de Moisés garantida pela Bíblia. A única ressurreição de Moisés garantida e defendida pela Bíblia, que ainda não ocorreu, é que ocorrerá por ocasião da vinda de Jesus, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, e conforme Daniel, capítulo 12, versículo 2, e conforme a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 ao 54. O que passar disso está voltado simplesmente para o terreno perigoso das lendas e das fábulas judaicas e não da palavra de Deus. Profundo, né, irmãos? Ixi, eu tenho outra aparição de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Se Moisés apareceu com Elias no Monte da Transfiguração, logo ele ressuscitou, segundo o pensamento adventista. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles o seu rosto. Resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram branca como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Mateus 17, versículo 1 a 3. Outro argumento considerado pelos adventistas do sétimo dia como prova da ressurreição de Moisés é a aparição de Moisés ao lado de Elias no Monte da Transfiguração. O argumento que eles apresentam é que segue. Uma vez que Moisés morreu, mas apareceu no Monte da Transfiguração, ao lado de Elias, só pode concluir que ele ressuscitou. Ali era uma visão, a palavra visão ali é horema. Eu vou estar explicando mais sobre isso, agora eu vou responder um pouquinho aqui. Nossa primeira objeção a esse argumento é que a Bíblia não diz, em parte alguma, que Moisés ressuscitou ou que tenha sido ressuscitado. Por qualquer uma das pessoas da Trindade ou pelo arcanjo Miguel, logo, a afirmação de que Moisés foi ressuscitado é uma ilação, uma conjectura daqueles que procuram negar a doutrina da imortalidade da alma, ensinada nas Sagradas Escrituras. Pois uma vez que Moisés morreu, de acordo com Deuteronômios 34, versículos 5 ao 8, e Josué capítulo 1, versículo 1 e 2, os mortos não voltam para se comunicar com os vivos. Hebreus 9, 27 diz que o homem está designado a morrer uma só vez e depois disso o juízo. Em Lucas 16, versículo 26, o pai Abraão ainda diz, ainda que algum dos mortos ressuscite. E a Bíblia não diz que ele ressuscitou. Concluímos que a aparição de Moisés ao lado de Elias, no Monte da Transfiguração, é uma prova incontestável da imortalidade da alma. Pois, de outro modo, como ele poderia ter sido visto ali, uma vez que ele não ressuscitou? E os aniquilacionistas afirmam que após a morte do corpo, o homem por completo deixa de existir. Ora, se ele apareceu literalmente ali no monte, a afirmação é essa com a qual não concordamos sem ter ressuscitado. Ora, se ele apareceu literalmente ali no monte, a afirmação é essa com a qual não concordamos sem ter ressuscitado. Essa afirmação aniquilacionista acaba depondo contra eles mesmos e dando prova mais uma vez de que a alma é imortal.
e, portanto, não é aniquilada com a morte do corpo, como eles querem fazer pensar. Que a alma é imortal podemos comprovar através dos seguintes textos. Ora, em Lucas capítulo 20, versículo 38, ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Lucas 20, versículo 38. Assista meu outro vídeo lá, a Imortalidade da Alma, parte 1, estudo 1 e o estudo 2, que eu explico melhor sobre isso. A palavra alma é polissêmica, meus amados. Eles dizem que a palavra alma só tem um sentido, é mentira deles. Isaías 53, versículo 10, 11 e 12, vai mostrar alma como pessoa, alma como vida, alma como pessoa, alma como sangue. E Apocalipse 6 e 9, alma como parte imaterial do ser humano. Tinham sido degolados e mesmo assim as almas clamavam por justiça. Mas ali é prognóstico, ele fala do futuro. Não. Lucas, 1 Reis 17, versículo 18 a 22, o menino morreu, Elias orou, a alma tornou a entrar no menino. Então não é só Apocalipse. E Gênesis 35, 18, Raquel morreu e sua alma saiu do seu corpo. Então ali não é só Apocalipse, não. É Gênesis 35, 18, 1 Reis 17, versículo número... 1 livro de Reis, 17, versículo 18 a 22. E Mateus 10, 28, né? Que Jesus fala. Não tem mais os que matam o corpo, temei a mim que mata o corpo, lança o corpo e alma no Giena. Não é aniquilar. Na tradução católica, se você tiver a tradução católica, você vai ver lá. Não tem mais os que matam o corpo, temei a mim que mata o corpo, lança o corpo e alma no Giena, que é o lago de fogo, que é a segunda morte. Até onde o Hades, que está as almas agora aprisionadas, e a morte será lançada dentro do Giena também. É complicado para a interpretação deles. Se Hades é sepultura, quer dizer que Deus vai pegar todas as sepulturas do mundo e lançar dentro do Giena. Tem lógica, né? É outro texto complicado para eles. Mas né, eu dou um conselho para eles, para os mortalistas, que creem no sono da alma, os aniquilacionistas. Estude. Eu tenho meus livros aí sobre a imortalidade da alma. Eu estou fazendo uso aqui do livro do pastor Elias Soares. Eu tenho minha apostila sobre a imortalidade da alma, sobre escatologia geral, escatologia individual e ensino sobre isso. Estude, irmãos, leia, aprenda. Eu vou criar um blog e um e-mail também, para postar bastante estudo lá. Vocês podem se aprofundar, ler, vou dar o endereço, para vocês não serem enganados. Tá bom, queridos? Então, só mostrando mais aqui, ó. Lucas 20, 38. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Marcos 12, 27. Essa frase final de Marcos é emblemática. É emblemática. Por isso vós errais muito. Né? Já estamos concluindo o vídeo aí, devido a pouco espaço de tempo. É importante, antes de tudo, se chegar a acabar, vocês me perdoem, tá? Vou estar dando sequência aqui para aproveitar o espaço. É importante, antes de tudo, entendermos que defender a ressurreição de Moisés com base naquilo que ocorreu no Monte da Transfiguração é tentar fundamentar uma doutrina com base numa dedução, numa conjectura, num argumento que não tem o apoio dos ensinos gerais da Palavra de Deus. Como dissemos, todos os casos de ressurreição estão registrados de forma clara nas Escrituras, mas apenas esse suposto caso de Moisés não se encontra na Bíblia Sagrada. É interessante que, para poder defender a sua ressurreição, é feito todo o marabalismo repleto de provavelmente, por inferência, deduzimos, talvez, mas não há nenhuma passagem bíblica clara para que a argumentação seja comprovada. A doutrina bíblica não pode ser fruto de deduzimos, inferimos ou achamos, mas deve brotar do está escrito de Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo 4, 7 e 10, que Jesus falou para Satanás, está escrito. Amém?
Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos vocês. Fica mais esse estudo bíblico aí para edificação espiritual dos irmãos. Eu estarei postando mais estudos. Eu vou estar pondo aquele estudo que eles falam assim, que eles usam a palavra perecer. Eu vou estar explicando, irmão. Que não é toda a tradução de Bíblia que aparece a palavra perecer. Eu vou mostrar outras versões de Bíblia. E vou explicar também a palavra perecer, que aparece acho que mais de 6 vezes na Bíblia. Perecer não é aniquilamento. Ok? Um abraço a todos. Eu sou o Bispo Jorge Andrade, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Pentecostal. Ministério Restaurando Vidas, ali do bairro São Dimas, na rua Francisco Tanner, número 412. Meu telefone para contato é o operador 41, é o 99791 5195. Um abraço a todos em nome de Jesus.